Convido a todos que puderem a se ajoelharem agora para falarmos com Deus. Grandioso e amorável Pai, somos gratos a Ti, porque em tão boas circunstâncias nos encontramos reunidos para louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Gratos, Senhor, porque apesar das lutas que tivemos ao longo desse dia, o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos da Tua palavra, para nos reavivarmos em Ti, para compreendermos a lógica do Teu reino e estarmos preparados para estar contigo logo em breve. Rogamos que o Senhor fique conosco. Querido Pai, ainda na Tua presença, Senhor, nós queremos Te pedir para que Teus santos anjos, ó Pai, venham estar com cada um aqui, com cada família aqui representada. Esteja também, Senhor Deus, com aqueles que ainda não chegaram por algum motivo, Senhor. Pai, que o Teu Santo Espírito venha estar sobre cada um aqui para que possamos compreender, Senhor Deus, a lógica do reino. Fique com os pedidos de cada um aqui, Senhor Deus, em seus corações, para que, acima de tudo, a Sua vontade venha a ser feita, Senhor. Pai, nós Te agradecemos e Te pedimos, Senhor Deus, nos perdoe constantemente, pois nós sabemos que o Teu amor é sublime, Senhor. A Ti nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos e desde já nós Te pedimos, fique conosco. Isso nós Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos preparar o nosso coração para receber a palavra do Senhor cantando este hino, momentos assim.
Faça dele uma oração. Momentos assim, eu canto a canção de amor para Cristo. Levante suas mãos. Momentos assim, Bem alto. levanto estas mãos, levanto estas mãos ao Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, Senhor. Amém. Pastor Lucas, posso levar esse ministério de louvor para a minha igreja? Vocês deixam? Vocês liberam eles? Há tempos eu sonhava de ter um culto com um louvor dessa maneira, não só pela postura dos ministradores, mas pela escolha do repertório e por tudo que tem acontecido aqui. Deus seja louvado pelo trabalho de vocês. Boa noite, igreja. Estamos na segunda metade agora da semana de oração. 4 dias se passaram. Estamos agora nas 4 últimas mensagens dessa série sobre o Sermão da Montanha. Também quero cumprimentar aqueles que estão na internet nos acompanhando. Também são muito bem-vindos mais essa noite, em que vamos falar de um tema que retrata muito bem a lógica do reino e a lógica do nosso mundo. Nós vamos gastar a primeira parte desse sermão falando um pouquinho mais sobre a lógica do reino, mas na segunda parte nós vamos procurar aplicar, transpor esses conceitos de 2000 anos atrás para o século 21. E na segunda parte a gente vai refletir um pouquinho sobre a lógica que está imperando hoje em nosso mundo e que também impera na igreja, infelizmente, no coração dos cristãos. E depois, em cima disso, vamos tirar uma aplicação para nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu imagino que essa altura, e conversando com alguns aqui antes do sermão, eles falaram, olha, pastor, tô cansado, né? No sentido de que hoje o dia foi cansativo, fui para várias cidades, o trabalho foi exaustivo. Confesso para vocês, também estou cansado. Cada vez que eu volto para casa aqui após o sermão, o cansaço pega um pouquinho. Mas eu queria chamar sua atenção para que você tivesse o máximo de concentração nessas últimas mensagens, especialmente na de sexta. Tem um amigo meu, né, que é nosso evangelista aqui, o pastor Cidral aqui da associação, que ele diz, quando ele está fazendo uma série, quando um tema é muito importante, ele diz, não morra até lá, não é verdade? Deixa para morrer depois. Então eu diria o seguinte, pegando o pastor Cidral, não morra até sexta-feira. É muito importante o que você vai ouvir na sexta-feira. É a essência, vamos dizer assim, um resumo, a síntese do que dissemos até aqui. Se não ficou claro algum conceito, eu espero que a partir de sexta todo mundo entenda e consiga definir o que é a lógica do reino. De maneira bem simples, bem ao ponto, tá certo? E no sábado, nós vamos ter a cereja do bolo. É um sermão dos que mais me emocionam de pregar, que é um sermão que fala sobre as parábolas do reino, e que nós vamos aprender o que devemos fazer, que atitude tomar a partir dessa compreensão do reino que Jesus quer revelar para nós. O que devemos fazer com o reino que já chegou e com o reino que será ainda implementado. O que nesse intervalo a igreja deve fazer. E as parábolas do reino falam sobre isso. Também você não pode perder no sábado. Muito bem, vamos abrir a palavra do Senhor. Aliás, eu fiz um desafio para vocês, né? Eu não sei quantos conseguiram cumprir com esse desafio de fazer a leitura do trecho de hoje. E esse desafio eu lanço para você amanhã, para você fazer a leitura do texto de amanhã, logo na sua hora devocional, buscando ao Senhor, para que de alguma maneira Deus já possa preparando o seu coração. Ontem alguém me corrigiu dizendo assim, pastor, você falou que era para olhar no programa, mas o tema do programa não corresponde com o que você pregou.
Talvez aqueles que não estão nos acompanhando desde sábado não saibam que o primeiro tema nós deixamos para o último sábado e já começamos então com as virtudes. Então, na verdade, hoje vamos falar sobre alvos e prioridades do reino, que aí no programa é o tema de quinta-feira. Sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor. A partir do verso 19, Mateus capítulo 6, verso 19. Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Até aqui nós seguimos uma sequência que eu acho que você está acompanhando. Nós falamos sobre as virtudes ou caráter dos cidadãos do reino, que são as bem-aventuranças. Falamos sobre a influência dos cidadãos do reino, que são chamados a ser sal da terra, luz do mundo. Falamos sobre a justiça ou a prática do princípio da lei, naquele trecho que Jesus interpreta o Antigo Testamento. Falamos ontem sobre a questão das práticas espirituais, devocionais. Se o testemunho é público, a devoção ou a consagração é individual e secreta. E esse poder vai se manifestar na vida prática desse cristão. Ele não precisa ficar alardeando isso. Portanto, a prática religiosa é algo que é para ele Deus. E Deus vai recompensá-lo. Nessa parte, agora Jesus vai falar sobre as prioridades que os cristãos devem ter. Lembra que eu disse ontem que muitas vezes nós não dedicamos o tempo necessário à oração, e eu creio que todos nós reconhecemos que não dedicamos o tempo necessário à oração, que não dedicamos o tempo necessário ao estudo da Bíblia, à adoração, ao serviço na comunidade. Todos nós, eu creio que nós reconhecemos isso. Agora, o porquê nós não dedicamos tempo? Será que realmente falta tempo? Eu me lembro que, desde criança, minha mãe dizia assim, minha mãe é uma pessoa muito ansiosa também, acho que eu herdei isso dela, então esse sermão é muito para mim. Fala de ansiedade esse trecho. E minha mãe dizia assim, nossa, mas parece que o tempo, eu ia crescendo e ela falando isso, parece que o tempo está correndo mais rápido. E depois eu passei a ouvir essa expressão de outras pessoas, além da minha mãe. Eu pensei assim, bom, continuam sendo 24 horas, a Terra continua fazendo a rotação em torno do seu eixo e girando em torno do Sol da mesma maneira, imagino eu. Então, por que a percepção das pessoas em relação ao tempo parece que está alterada hoje em nossos dias? Por que a gente acha que não tem hora suficiente para aquilo que nós temos que realizar? Por isso que o Itaú e o Unibanco lançaram um banco 30 horas, né? Porque a gente sonhava ter um dia 30 horas, mas são só 24. O que está acontecendo com a sociedade atual que parece que o tempo é um artigo de luxo? Na verdade, o tempo hoje, quando nós dizemos que temos uma agenda lotada, isso é sinal de status. Isso é sinal de que você é uma pessoa importante. Se você não tem horário para atender os amigos, para atender as pessoas, não tem horário nem para a família, é sinal de que você é muito ocupado, você tem uma carreira muito bem sucedida, você tem que estudar muito, aprender idiomas, novas tecnologias, e você não tem tempo para isso. Então quer dizer que você é uma pessoa bem requisitada, você está bem na crista da onda. Olha que ironia o que a nossa sociedade prega. Agora vamos ver o porquê que a sociedade prega isso. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus usa aqui três contrastes na primeira parte. Vamos atentar a isso olhando para a Bíblia. Do verso 19 ao verso 21, ele vai contrastar terra com céu. Perceberam isso na leitura que nós fizemos? Ele falou, não guardem tesouros na terra, e ele explica o porquê. Porque os tesouros da terra passam, mas guardem tesouros aonde? No céu. Na segunda parte, que é o verso 22 e 23, ele vai falar sobre os olhos. Ele vai falar de olhos que são iluminados e de olhos que estão em trevas. E como a gente usa no ditado popular, a gente diz que os olhos são as janelas da alma. Então Jesus diz, se seus olhos estão embaçados, estão em trevas, a tua alma vai estar pior que os teus olhos. Se os teus olhos estão iluminados, a tua alma será iluminada, o teu interior será iluminado. Depois o outro contraste que ele estabelece é no verso 24, quando ele fala dos dois senhores. E ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos prestar um pouquinho atenção no que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo nessa última comparação, em todas elas ele está contrastando uma coisa boa, o que deveria ser, com o que acaba sendo. Céu, terra, luz,
trevas, Deus, dinheiro. Esse contraste. Agora, por que ele compara essas duas coisas? Porque ele diz que a terra, as trevas e o dinheiro são parte da lógica deste mundo. E quando a Bíblia usa a palavra mundo, é interessante a gente pensar nisso. A Bíblia usa muitas vezes a palavra mundo para se referir ao planeta Terra. É o aspecto geográfico, espacial, físico. Mas quando a Bíblia usa a palavra mundo no sentido de espiritualidade, no sentido moral da palavra, mundo significa um sistema de valores. E grave bem isso, porque nós vamos voltar a isso na sexta-feira. Quando a Bíblia fala de mundo, ela fala de um sistema de valores. Ela fala de um jeito de pensar, de lentes com as quais você olha o mundo, o modo como você interpreta o mundo. É isso que significa mundo na Bíblia, essas lentes com as quais nós olhamos. Querem ter uma noção disso? Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que a primeira percepção que eles tiveram, qual que foi? Estavam nus. Ora, eles sempre estiveram nus. O que mudou? Mudou a percepção, o modo como eles olhavam para a sua nudez. Espiritualmente falando, eles tinham perdido a glória, a semelhança, a imagem e semelhança com Deus eles tinham perdido. Então isso mostra que o pecado, quando ele entrou no mundo, ele mudou a perspectiva, ele mudou a percepção dos seres humanos, até que a gente se encontre com Jesus e ele transforma essa perspectiva. Então o mundo na Bíblia é um sistema de valores, mais do que um comportamento, mais do que uma crença, mais do que um prazer, mais do que um vício. Mundo é algo mais profundo na Bíblia, é um sistema de valores, é uma lógica de se viver, é uma lógica de prioridades pela qual você organiza a sua vida e estabelece suas prioridades. Portanto, Jesus diz que quando nós incorporamos a lógica do reino, nós temos que ignorar, rejeitar, sublimar a lógica deste mundo. E é por isso que ele diz no verso 24, essas duas lógicas, é impossível que elas convivam. Jesus diz, como já dizia Arautos do Rei, né? Na famosa música, se ele não for o primeiro, no trono do viver, só existe lugar para um. E Jesus disse isso, não tentem compartilhar o trono da vida de vocês, porque isso é impossível. Se vocês estão com o coração dividido, na verdade nem dividido ele já está dominado pela lógica do mundo. Não há divisão no coração. Agora, nessa primeira parte, Jesus falou de coisas que são ligadas à terra e coisas que passam. Por exemplo, no verso 19, quando ele fala de tesouros na terra, ele fala que a traça e a ferrugem corroem. Ele está falando das roupas, que era uma riqueza da Palestina. E ele fala, isso passa, isso se decompõe. Depois ele fala dos tesouros. E como não haviam bancos, as pessoas muitas vezes deixavam dinheiro em casa. E ele diz, como as casas provavelmente eram feitas de barro e alguma espécie de madeiramento, então o ladrão podia cavar quando o proprietário estava fora e levar embora o seu dinheiro. Então Jesus diz, não coloquem a esperança, o coração, as prioridades de vocês nas coisas da terra, porque elas passam, elas se decompõem. E se vocês priorizarem as coisas da terra, vocês viverão uma vida de ansiedade. Ansiedade. E agora vem a segunda parte. Na primeira parte, Jesus fala sobre o amor ao mundo. E agora no verso 25 ao verso 34, ele vai falar na ansiedade pelas coisas do mundo. Somos ansiosos porque o nosso coração não está no lugar certo. Jesus disse, aonde estivesse o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. E olha o que ele diz agora, verso 25. Por isso vos digo, não andeis o quê? Ansiosos. Essa semana mesmo, acho que foi ontem ou antes de ontem, no Jornal da Globo, Jornal Hoje, do Hora do Almoço, saiu uma matéria, 17 milhões de brasileiros têm depressão. 17 milhões de brasileiros. Aí eu prestei atenção na matéria. Eles enfocaram na matéria sintomas, diagnóstico, enfocaram tratamento, inclusive um novo tratamento com estímulos elétricos, que eles estão testando ainda com 300 pacientes ao redor do mundo, não se sabe a eficácia dele. Mas sabe o que me chamou a atenção? É que a matéria não tratou das causas. O que o mundo de hoje ignora é que nós temos hoje 17 milhões de depressivos no Brasil, e isso vai aumentar cada vez mais,
Porque o ritmo de vida do nosso mundo, a lógica que o nosso mundo impõe a nós, é uma lógica insana. Insana. É uma lógica completamente artificial. Artificial em sua alimentação, artificial em seus relacionamentos, artificial em seus objetivos, artificial em sua realização. Por ser uma lógica insana, a lógica do nosso mundo, que eu costumo chamar que é a agenda do diabo. O diabo tem uma agenda, e quando a gente está longe de Deus e não incorpora a lógica do reino, a gente segue a agenda ditada pelo diabo, no ritmo que o diabo quer que o mundo vá. E a gente pode ver que quando Jesus ele fala aos discípulos, e fala a nós hoje também, ele diz assim: não andeis ansiosos. E queridos, só tem um jeito de não andar ansioso. Não é a cada férias você ir para o spa, para o Cevisa ou para a Clínica São Roque. Não é esse o jeito. O jeito de você não ter uma vida destruída pela ansiedade é você viver uma outra lógica, com outras prioridades, em outro ritmo, porque isso é o teu objetivo. Jesus disse: não andeis ansiosos. E ele vai dar 3 razões para nós não andarmos ansiosos. A primeira razão que Jesus vai nos dar para não andarmos ansiosos é o verso 25. Quando ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Lembra que antes ele falou de traça, né? Ou seja, a traça acabava com a roupa, e agora ele fala, preocupados com o que vestir. E agora que ele completa: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aí ele diz no verso 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Primeiro argumento de Jesus para nós não ficarmos ansiosos. Nós valemos muito mais do que a natureza inanimada que Ele criou, ou irracional que Ele criou. Valemos muito mais que os animais. Valemos muito mais que todo o ecossistema que nos circunda. E Deus diz, eu sustento tudo isso, sem eles pedirem, sem eles se estressarem, sem eles andarem a segunda milha. E ele fala, se eu sustento todo esse mundo, eu não posso sustentar a vida de vocês, já que vocês valem muito mais do que as aves? Primeiro argumento que Jesus dá, sermos ansiosos é algo insano. Porque se Deus cuida da natureza tão bem como Ele cuida, será que Ele não pode cuidar da minha vida? Segunda razão porque Jesus diz que a ansiedade não faz sentido para o cristão. Verso 27. Qual de vós, por ansioso que o quê? Que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa pergunta é interessante. Qual de vós, por mais ansiosos que sejam, podem acrescentar um côvado à sua vida? Eu pergunto para você, o quanto a ansiedade te prepara para os desafios que você tem para frente? Quanto? Nada. A ansiedade, ao invés de nos preparar para os desafios, na verdade ela nos torna, ela nos deixa com uma gastrite nervosa, ela muda o nosso ritmo de pensamento, ou seja, a gente não consegue analisar e tomar decisões sábias para aquela questão que precisamos resolver, e ela nos aprisiona em relação ao futuro. Existem 2 sentimentos que eu vejo presente na vida de muitos cristãos e que tornam o nosso cristianismo inválido. É a culpa e a ansiedade. Há muitos cristãos que não conseguem ter uma vida feliz com Deus por causa desses 2 sentimentos, culpa e ansiedade. A culpa nos prende ao passado. A ansiedade nos prende ao futuro. Com os 2 nós não podemos fazer nada. O passado não dá para voltar. O que foi feito, foi feito. O futuro, a Deus pertence. Por isso Jesus disse, cuide do seu presente, do hoje. É o conselho que ele vai dar no fim desse trecho. Segunda razão, porque nós não devemos ficar ansiosos. É inútil ficar ansioso. Por isso que Jesus disse, a ansiedade de vocês não vai acrescentar 5 minutos de vida a vocês. Pelo contrário, vai encurtar a vida de vocês. E o último argumento que ele usa nessa parte, que é o verso 30 e o verso 32.
quando ele diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Terceira razão, porque Jesus disse que nós não devemos ser ansiosos. Porque ser ansioso é negar que cremos nele. Ansiedade é símbolo de incredulidade. É o mesmo que dizer para Deus: Senhor, eu não confio que o Senhor pode cuidar da minha vida. Por isso que eu fico ansioso em relação ao meu futuro. Porque eu acho que o Senhor não está se preocupando, então vou me preocupar por mim e pelo Senhor. Me preocupo por mim e pelo Senhor, porque eu acho que o Senhor não está se preocupando com o meu futuro. E aí Jesus diz: a ansiedade é própria dos gentios. E quem eram os gentios, querido, naquela época? Gentios eram os pagãos, aqueles que não conheciam o Deus de Israel. Então Deus diz assim: ser ansioso, se preocupar com o futuro é próprio daqueles que não me conhecem e daqueles que não confiam em mim. Talvez a gente possa estar vivendo uma vida cristã há muito tempo, mas uma vida de tanta ansiedade, que nós estamos negando a nossa fé, para nós mesmos e para aqueles que nos cercam. Porque venham pessoas tão ansiosas, tão preocupadas em relação ao futuro, que falam assim: mas que Deus é dessa pessoa que não pode cuidar dela, que não traz paz à sua alma. Há uns 3 meses, eu visitei um irmão da igreja, lá de Boituva, e esse irmão está com câncer na fase terminal. E quando eu fui visitá-lo, eu fui junto com o pastor distrital para nós ungirmos esse irmão. Quando nós chegamos à casa dele, na verdade a casa da sobrinha que estava cuidando dele, o irmão já estava bem debilitado, bem magro, e o câncer, o tumor havia tomado o seu pescoço. Havia uma bola bem grande aqui no seu pescoço. E eu fui lá orando a Deus e pensando: Pai, coloque por favor na minha boca palavras de conforto, de esperança para esse homem. Você talvez saiba que a visão da Igreja Adventista sobre unção é diferente da visão popular de extrema unção. Nós ungimos uma pessoa não para encomendar a alma dessa pessoa. Nós ungimos essa pessoa pedindo a cura de Deus por essa pessoa e também pedindo, sobretudo, o perdão dos pecados, a cura espiritual. Mas o que me impressionou na visita que eu fiz àquele irmão é que eu saí dali muito tocado. Eu saí visitado. Porque em nenhum momento aquele irmão deixou de sorrir. Em nenhum momento ele deixou de agradecer. Em nenhum momento ele blasfemou. E teve uma hora da visita que ele disse assim: pastor, há um bom tempo estou separado da minha ex-esposa. Meus filhos moram em São Paulo. Mas eu estou em paz com eles. Estou em paz com o meu Deus. Eu só tenho uma coisa para dizer para Deus: eu agradeço pelos 60 e tantos anos que eu vivi. Fica a critério dele. Se vivo mais, se não vivo mais. Estou nas mãos de Deus. Eu pergunto, queridos, quantos diante da morte teriam a serenidade desse homem? Sabe por que há essa serenidade diante da morte? É quando a gente coloca o nosso tesouro naquilo que não passa, naquilo que a traça não destrói, naquilo que o ladrão não rouba. Nosso mundo valoriza só aquilo que passa: beleza, dinheiro, prazer, fama. Deus diz: tudo isso passa, mas eu quero que você se apegue àquilo que não passa. O ano passado, a Ângela estava grávida, e a gente fez um seminário, um fim de semana da família, na igreja de Boituva. E trouxemos alguns colegas da Casa Publicadora para palestrar. E trouxe especialmente uma esposa de um colega meu, professora, e ela tinha uma palestra muito interessante sobre educação de filhos. Já tinha me falado bem dessa palestra e eu quis levá-la à igreja. E ela disse naquela palestra uma coisa que eu não tinha parado para pensar dessa perspectiva. Minha esposa grávida e ela falando sobre a educação de filhos. E ela falou assim: irmãos, vocês já pararam para pensar que quando Deus diz que os filhos são a herança do Senhor, Ele está querendo dizer que a única coisa que nós vamos levar para o céu são os nossos filhos? E eu parei para pensar naquilo.
Eu sempre tinha pensado que a única coisa que eu ia levar para o céu era o meu caráter. Obviamente, o meu caráter transformado. É o que eu vou nutrindo e Deus vai me alimentando aqui e me transformando. Mas a partir daquele dia eu parei para pensar de que eu também vou levar outra coisa para o céu. Além de um caráter transformado. Eu vou levar pessoas para o céu. Ora, se eu levo caráter e se eu levo pessoas para o céu, isso quer dizer que nessa vida, que é um prefácio da eternidade, o que eu tenho que valorizar? No que eu tenho que investir? No que eu tenho que dedicar tempo, dinheiro, recursos? Na formação do meu caráter, na transformação da minha visão e no preparo de pessoas, a começar pelo meu filho. A partir daquele momento eu comecei a olhar meu filho como a minha principal ovelha. Aliás, uma ovelha que eu tenho muito privilégio, porque ela me acompanha desde que acorda, o tempo todo observando o pai. Aliás, teve uma foto que me encantou, né? Vocês estão vendo que eu sempre estou babando aqui falando sobre meu filho, né? Mas tem uma foto que me encantou, que a Ângela tirou, acho que terça-feira, em que estava o computador, nosso notebook na cama, e o Gabrielzinho sentado e acompanhando a minha pregação. E eu fiquei pensando no significado daquela foto. Porque o Gabriel, por conviver comigo, ele não vai acompanhar o meu discurso. Pouca coisa ele vai acompanhar certamente do meu discurso, mas ele vai acompanhar a minha vida, diariamente. Aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo, cristianismo real. Queridos, se Deus valoriza pessoas e caráter, por que a gente gasta tanto tempo, tanto dinheiro, tanto esforço com aquilo que vai passar? Com aquilo que não vai ficar? Por isso Jesus disse, ficamos ansiosos quando nós nos preocupamos com as coisas que passam. Porque se colocarmos o coração naquilo que não passa, não teremos ansiedade. Porque aquilo que não passa, ainda que a gente perca aqui, nos será devolvido lá. Então não tem por que ter ansiedade, porque será devolvido lá. Eu quero parar a mensagem aqui. E eu quero agora fazer uma aplicação com vocês. Nós separamos um vídeo. Esse vídeo, eu queria que você prestasse bem atenção e eu volto para aplicar o conteúdo desse vídeo com a introdução que nós fizemos e com o desfecho da mensagem. Talvez alguns já tenham visto esse vídeo, mas eu creio que boa parte aqui da igreja não tenha visto. Ele é um documentário que é fruto, ele tem não muito tempo, 15, 17 minutos, mas vocês vão ver que ele é muito bem feito e vai cativar você do começo ao fim. Esse documentário foi feito como apresentação de uma tese de doutorado na área de publicidade. E foi apresentado por um professor, o pastor Martin Kuhn, do UNASP. E esse professor, ele explica nessa tese o porquê a publicidade hoje tem apelado tanto para a urgência, para nós comprarmos. Você já percebeu que existem tantas publicidades hoje que dizem assim, olha, é só amanhã? Imperdível, vem correndo para cá. Eu já expliquei para minha esposa, ela já aprendeu isso, que as propagandas que aparecem na hora do Fantástico, que na segunda-feira o Magazine Luiza está fazendo, na semana que vem vai ter de novo. Porque todo domingo diz que é só amanhã. Então vai voltar. Mas o porquê a publicidade tem esse apelo tão forte para o tempo, para a urgência, para comprar agora, porque é imperdível. Você é tolo se você perder essa oportunidade. Esse documentário explica por quê. Mas eu não quero falar só de publicidade aqui. O que está por debaixo desse discurso da publicidade é algo muito mais profundo que nós vamos aplicar à mensagem quando terminar. Preste bem atenção. Você já percebeu como a velocidade está presente em nosso dia a dia? Tudo precisa ser veloz. Com o Enter, você pode enviar informações rapidamente para qualquer canto do planeta. Se você acha que velocidade é coisa só de tecnologia, está muito enganado. Vai muito além. Queremos ser rápidos nas conversas, queremos ser rápidos no estudo, não temos paciência para esperar numa fila. Na realidade, estamos diante de um fenômeno que é muito maior do que a tecnologia em si. É toda uma nova cultura que se apresenta com um só valor:
ser veloz. Essa cultura da pressa se torna ainda mais evidente nas grandes cidades. Nova York é uma das metrópoles mais apressadas do mundo e a Times Square Avenue representa perfeitamente esse fenômeno. Enquanto pensamos que vivemos numa democracia, há quem diga que vivemos numa dromocracia. A palavra dromo significa rapidez, velocidade. Lembra de autódromo, hipódromo? Pois é, vivemos num mundo onde quem manda não são as pessoas, o que seria um regime democrático. No fundo, o que manda é a velocidade. É uma era de horror ao vazio, como diz o estudioso brasileiro Ciro Marcondes Filho. Tentamos preencher cada segundo da nossa vida com alguma coisa. Por isso, vivemos sempre acelerados. Às vezes fazemos um monte de coisas ao mesmo tempo, justamente para fugir de qualquer possibilidade de lentidão, vazio, silêncio. Daí a busca absoluta por velocidade. É claro que é muito difícil perceber que estamos imersos nessa realidade, mas essa cultura é tão poderosa que uma das manifestações mais comuns do nosso dia a dia está impregnada dela, e nós sequer percebemos. Essa manifestação é o consumo. Você já percebeu como é que as empresas estão tentando fazer você comprar os produtos delas? Você já viu quais são os seus argumentos? Corra para as lojas, é só amanhã, últimos dias. O que você está esperando? Venha correndo que vai acabar. O que está acontecendo? Bem, as empresas reconheceram que a nossa cultura é de velocidade e estão usando esse argumento para levar você a comprar os produtos delas. É isso mesmo. Antigamente, para convencer, a empresa chamava a atenção para a qualidade do produto. Depois, as empresas descobriram um novo jeito de falar. Elas perceberam que podiam nos convencer de que certos produtos nos emprestavam suas qualidades positivas. Usar um produto era o equivalente de ser uma pessoa tão boa quanto ele. Ou seja, nesse caso, o produto vale o quanto ele significa para o consumidor. Não, você não conhece o Alaor, marido da Ana? Que marido, menina? Precisa ver o fogão Brastemp que ele comprou pra ela, é demais. O Alaor não é como uns e outros que não são assim, um marido, que deixa a mulher com o fogão com a boca entupida, a tampa emperrada. A Ana é que soube escolher, viu? O fogão, o marido. Eu é que casei muito jovem, imatura, burra. Brastemp vai dizer que você ainda não tem. Mas o que acontece quando a indústria está tão evoluída que todos os produtos são iguais? Ok, eles não são rigorosamente iguais, mas todos os carros hoje têm qualidades muito semelhantes. Existem vários produtos que podem significar a mesma coisa para o consumidor, justamente porque existem muitas opções no mercado. Vivemos uma situação paradoxal em que a capacidade de produção de bens e serviços é muito maior do que as nossas necessidades. Paco Underhill afirma que se fôssemos às compras somente quando precisássemos, a indústria iria falir. É aí que as empresas, na sua busca incansável para manter e aumentar suas vendas, acrescentaram ao seu discurso um novo argumento. Agora, elas criam um clima de urgência. Fazem você pensar que se não comprar imediatamente, perderá a oportunidade da sua vida. O consumo imediato é esse novo argumento. Vamos ver isso um pouco melhor. No ano de 2010, foram analisados mais de 300 comerciais da TV brasileira que faziam referência ao tempo como um fator decisivo da compra. 72% dos comerciais estabelecem um prazo de validade para a oferta.
Só o amanhã e só amanhã mesmo. É só uma vez ao ano, amanhã. Só nesta quinta, sexta e sábado. Preços válidos só neste sábado. Neste fim de semana. Só neste fim de semana. Nesta terça, corra. Neste final de semana. É só nesta sexta. Só um dia. É só amanhã na Marabras. Isso é para você acreditar que o prazo não vai se estender. Mais da metade dos comerciais, 51% para ser mais preciso, diz que é uma promoção incrível, algo imperdível e que não voltará outra vez. Eu tenho uma oferta imperdível para você. Está imperdível! Imperdível, imbatível, sensacional! Não perca essa chance para comprar. Não dá para perder. Ninguém vai ter nada melhor que a Chevrolet. Aproveite a oportunidade do ano. 20 horas de ofertas Fiat imbatíveis. É a sua última oportunidade de comprar carro zero com IPI reduzido. É agora ou agora. Ou seja, você não está levando a sério a promoção, você não terá outra chance. É comprar ou comprar. É agora ou nunca. 1/3 das propagandas dá uma ordem explícita para você ir até o lugar das compras. Chegue primeiro na Marabras. É para chegar primeiro e garantir o seu. Venha logo, são poucas unidades. Chegue cedo para garantir o seu negócio. Não perca. Promoção cartela premiada agora. Aproveite seu 13º. Termina amanhã, só falta você. Saia do quase. É uma espécie de aconselhamento, como diz o professor Carrascosa. A oferta está aí. É bom você aproveitar. Tanta promoção pode fazer com que o consumidor tenha dificuldade de decidir. Vai dizer que depois de ouvir uma oferta como essa, você não ficou pensando assim: mas será mesmo? Será que eu devo ir? Mas e a outra empresa? E o outro produto? Não seria melhor eu consultar outras opções? Pois é, as empresas sabem que elas não podem te obrigar a ir às compras, mas elas tentam te convencer. E aí vem um outro dado muito interessante. 33% dos comerciais completam um anúncio com uma ordem direta para evitar a passividade. Os carros que você quer com as ofertas que você pode pagar. Corra! Ford, quem tem está se dando bem. Deixa o que estiver fazendo e aproveite. Corra para a Esplanada Móveis e leve tudo o que você precisa. Vem que é sábado. Vem que tá acabou. Corra e aproveite a garantia do melhor negócio. Corra e leve tudo o que você precisa. Mas corra, é neste fim de semana. Corra pra Marabras. Nesta terça, corra. Liga pra GVT, é bom de verdade, você não vai se arrepender. É como se você não estivesse percebendo a importância da oferta. Se não tomar uma decisão agora, você pode se arrepender no futuro. Essa superestimulação ao consumo acaba por inverter as regras do jogo, onde já se viu o consumo ser uma economia. No consumo sempre há um gasto. É como diz o ditado da área corporativa: não existe almoço grátis. Mas a propaganda diz que esse gasto é uma economia. Se você não o fizer, você na verdade vai perder dinheiro. Temos de tirar o chapéu para essa capacidade de argumentação. Dizer que algo é urgente tem um impacto, fala diretamente à nossa alma, porque nossa cultura é de urgência. Tentamos fazer tudo apressadamente, no menor tempo possível. Esse clima de urgência acaba por caracterizar a comunicação de mercado como um império do imediato. As empresas têm estratégias de comunicação muito boas e eficientes, mas você concorda que isso tudo é facilmente identificável como um discurso? E por que esse discurso é tão irresistível? A dissonância cognitiva é um sentimento psicológico de desconforto que os seres humanos sentem quando estão diante de dois pensamentos contraditórios. Leon Festinger diz que cada ser humano tem as suas cognições. São os valores que ele carrega consigo mesmo. No caso das compras, todos carregamos certos valores. Não podemos gastar mais do que ganhamos, não devemos comprar coisas além do que realmente precisamos e por aí vai. Quando fazemos uma compra impulsiva, nós batemos de frente com essas cognições. O mais lógico é que sentiríamos o tal mal-estar, a dissonância cognitiva. E o medo da dissonância seria uma espécie de freio para o nosso consumo. A gente não iria comprar essas coisas porque haveria o risco de contrariarmos nossos valores, mas parece que com o apelo à urgência,
a comunicação consegue driblar essas nossas convicções. O economista Eduardo Gianetti da Fonseca tem uma série de estudos que mostram que o ser humano sempre vai preferir um prazer no imediato do que no futuro. Mas, simultaneamente a esse impulso para o imediato, as pessoas carregam consigo mesmas os valores de prudência, de economia e de poupar para o futuro. Vou levar a Sharp verde. Boa escolha, acabou. São $120. Como prefere pagar? $50 em dinheiro. Pode colocar 30 neste cartão? $10 neste. 20 neste. É tão bonito. Recusado. Ah, é? Dá pra tentar de novo? Recusado mesmo. Se o consumidor atender a esse impulso natural para o imediato, ao qual se refere Gianetti, ele vai entrar em confronto com seus valores de prudência, economia, de poupança, ocasionando a dissonância cognitiva. De repente, você descobre que se não fizer o gasto hoje, vai desperdiçar dinheiro. Então, não é mais questão de poupar e ser prudente. Agora, parece que poupar e ser prudente é sinônimo de falta de inteligência. Quem é esperto é quem gasta hoje numa promoção e economiza um bom desconto. Percebeu? Assim é fácil. O apelo ao urgente resolve o problema da dissonância porque permite que você faça um gasto que estava fora do seu planejamento, sem que para isso você precise mudar suas convicções de economia e prudência no trato com o dinheiro. Você atende seu prazer no imediato, sem agredir seus valores, porque agora é inteligente fazer isso. Estamos na cultura da urgência, no império do imediato, em que a razão sempre está ao lado de quem é mais veloz. O elemento tempo é importante também em outro aspecto das estratégias de persuasão de hoje. Acompanhe este raciocínio. Toda compra tem um gasto. Ainda que a propaganda conseguisse acabar com qualquer cognição impeditiva da sua mente, ou seja, com qualquer objeção à compra, ela ainda teria que lidar com o custo do que está vendendo. E aí, todo mundo sabe que sem dinheiro não dá para comprar nada. E então, entra o tempo novamente para resolver os problemas. Por que você acha que em quase todos os anúncios analisados, as empresas diziam que você podia pagar em 10 suaves prestações? Elas chegam a dizer que você vai começar a pagar muito depois da compra. Vem cá, você tem R$1 no bolso? Então corre pro Feirão Volkswagen, você escolhe seu carro, dá R$1 de entrada e só começa a pagar o restante depois do Mundial da África do Sul, gente. Ou com a primeira parcela só depois da Copa. E tudo em 12 vezes sem juros. Pague a primeira em até 70 dias no cartão 6C. Uma promoção assim é quase irresistível. Além de insinuar que essa é a compra da sua vida, a propaganda ainda diz que você não vai desembolsar nenhum tostão agora. O primeiro pagamento está tão distante que você realmente vai ter a sensação de estar fazendo o melhor negócio da sua vida. Então o tempo é urgente na hora de você fazer a compra, mas se torna elástico e paciente na hora de você fazer o pagamento. Depois não entendemos porque o endividamento das famílias cresceu tanto nos últimos anos. Se a pessoa pode comprar hoje e pagar só depois, a renda dela será destinada cada vez mais para pagar um prazer que ela já teve no passado. Parece haver um impasse ético na própria comunicação de mercado quando a propaganda diz que é só amanhã ou só nos próximos 5 minutos. Se essa mesma propaganda é repetida várias vezes no dia, na semana, ao longo do mês inteiro, isso significa que não é exatamente só nos próximos 5 minutos. Bom, não temos mais tempo para pensar nessas questões. Todos nós temos um monte de coisa para fazer, mesmo que seja ir às compras, aproveitar aquela promoção que vai só até amanhã. No império do imediato, o agora sempre é mais importante que o depois. Afinal,
Esta é a era em que parece ser o tempo quem está determinando as nossas decisões. O tempo não volta nem pode parar, mas me dá a chance de recomeçar. O tempo é tempo, não pode curar, mas é no tempo que escolhes me encontrar. Esquecendo o tempo que passou, segurando tua mão, Senhor, eu vou recomeçar. É a lógica dos nossos dias ou não? Você já caiu nesse engano? Inúmeras vezes. Qual que é o problema, ou o que mostra esse documentário? Ele mostra o seguinte: o tempo é um fator de decisão para a compra, e quando a gente usa esse aspecto tempo, na verdade a gente está seguindo a lógica do pecado. A lógica do pecado diz assim: desfrute um prazer agora e pague depois. E quando a gente pensa no apelo hoje ao consumismo, é o mesmo. Desfrute um prazer agora, pague suavemente pelo resto da sua vida. E isso gera um sentimento de muita depressão. Por quê? Porque, por exemplo, você faz um parcelamento em 10 vezes. Aí quando chega no Natal, você está pagando uma coisa que você usufruiu em janeiro, em fevereiro e em março. E quem sabe ainda você tem mais tantos meses na frente comprometidos. Isso gera um mal-estar tremendo. Jornal da Hora do Almoço de novo, hoje. Olha como que as coisas estão se casando. Houve uma diminuição no número de famílias brasileiras endividadas. Baixou 2%, de 61% para 59%. Mas o fato é que as que estão endividadas estão mais endividadas do que antes. E a dívida geral das famílias brasileiras, 16 bilhões de reais. 16 bilhões de reais. A lógica do nosso tempo diz que o prazer deve ser consumido, deve ser aproveitado agora. E a conta você paga depois. Depois. É a lógica do pecado. Interessante isso. Quando Jesus disse sobre a ansiedade, ele falou que para escaparmos da ansiedade nós temos que escapar desse discurso. Eu não estou falando para você não comprar mais uma agulha na sua vida, não é nada disso. O que eu estou falando é para você sair desse ciclo vicioso que vive o nosso mundo hoje. Os 2 últimos versos de Mateus capítulo 6 podem nos ajudar a entender isso e fazer uma relação desse documentário com a vida espiritual. Jesus disse, ele dá 2 conselhos para nós não ficarmos ansiosos. Primeiro conselho, verso 33, famoso, já lemos várias vezes, ele se tornou até um clichê entre nós. Diz, pois buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que interessante o que Jesus diz aqui. Jesus diz que essas coisas, e que coisas são essas? A que ele mencionou anteriormente. O que comer, o que beber, o que vestir, onde morar, que são necessidades básicas. Jesus sabe que a gente precisa disso. Então ele reconhece que nós precisamos, não são coisas supérfluas. Mas ele está dizendo o seguinte, a ordem das coisas não é essa. Isso não vem primeiro do que meu reino. Primeiro busca meu reino.
E depois todas essas coisas que são necessárias, não supérfluas, vos serão acrescentadas. Mas primeiro buscai o meu reino. Queridos, eu tenho um sermão sobre a questão do tempo. Valeria, quem sabe, uma outra oportunidade a gente conversar sobre isso. Isso tem me instigado profundamente. Sabe por quê? Essa questão da velocidade, de tudo ter que ser rápido, da gente estar o tempo todo conectado, da gente não se desligar nunca. Eu olho isso como uma estratégia muito sutil e eficiente para os últimos dias. E por quê? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o povo de Deus, a última geração do povo de Deus, que é levantada em Apocalipse 14 e Apocalipse 10, ela tem uma mensagem muito clara em relação ao tempo. Olhe comigo lá, por favor. 2 textos em Apocalipse. Segura seu dedo em Mateus que a gente já vai voltar lá. Mas 2 textos aqui rapidamente. Apocalipse 10, verso 6. Depois nós vamos ler o capítulo 14. 10, 6 diz assim. Aqui fazendo uma referência à mensagem que os primeiros adventistas mileritas descobriram, que era o livrinho que João come, que era doce na boca e amargo no estômago, um símbolo do desapontamento, de 1844. Agora, olha o que diz a mensagem, verso 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E qual que é a mensagem? Já não haverá demora. Olha o fator tempo aqui. Não haverá demora. Agora olha para Apocalipse 14, versos 6 e 7. Primeira mensagem angélica. Parte do último anúncio de Deus à humanidade, antes de sua vinda. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegado o quê? A hora, tempo de novo. É chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Tempo em Apocalipse 10, tempo em Apocalipse 14. O que isso nos mostra? Essa igreja, quando foi levantada, ela foi levantada com uma clara noção de urgência, senso de urgência, pressa, rapidez. Mas rapidez para quê? Para consumir, rapidez para se comunicar, rapidez para proclamar a verdade. Então, o que eu sugiro nessa noite para você pensar? Talvez o inimigo de nossas almas esteja aproveitando o senso de urgência que nós temos naturalmente em nosso coração. Isso é próprio nosso. E ao invés de focar esse senso de urgência naquilo que tem que ser urgente, que é a preparação para a vinda do rei, do reino, ele foca essa urgência naquilo que é da terra, que a traça, a ferrugem e o ladrão podem levar. Segunda implicação, que eu vejo muito forte desse trecho de Jesus e desse documentário. Volte lá para Mateus. Mateus capítulo 6, agora verso 34, o segundo conselho de Jesus. O primeiro dele foi: buscai primeiro o seu reino, ou seja, tenham urgência, tenham ansiedade, se é que nós podemos usar essa palavra, tenham pressa, mas tenham pressa por aquilo que não pode esperar, por aquilo que realmente vocês precisam ter pressa, que é o preparo e a proclamação da vinda do meu reino. Agora o segundo conselho que Jesus dá, verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Em outras palavras, Jesus diz: não se prenda ao passado, que isso é a culpa. Eu te libertei disso. Não se prenda ao futuro, porque eu estou cuidando disso. Eu sou o Deus da história. A história vai terminar do jeito que eu quero. E se você estiver do meu lado, você vai estar bem comigo quando eu implementar o meu reino. Agora ele diz: cuide com o hoje, para cada dia basta o seu próprio mal. Se preocupe com os desafios de hoje. Se prepare para morrer hoje. Se prepare para a vinda de Jesus hoje. Hoje é o tempo de preparo. Hoje é o tempo para ser vivido. A lógica do mundo diz assim: não se importe com amanhã, desfrute hoje. No amanhã vão vir as consequências, mas pense no hoje. O prazer é para hoje. Jesus diz assim: não é o prazer que é para hoje é o preparo.
hoje é entrega, hoje é preparação. E queridos, essa noção de que o hoje é o tempo de estarmos com Deus, sabe como que Deus nos lembra disso a cada semana? Através de um presente que Ele concedeu à humanidade, aos judeus, e que essa igreja ajudou a restaurar esse presente. Esse presente se chama sábado. Não te estranha o porquê que o inimigo das nossas almas está trabalhando tanto com a questão do tempo em nossos dias, sendo que um sinal de santificação, de entrega e de pertencimento a Deus é exatamente dedicar tempo para Ele? Na cultura grega, e isso influenciou a igreja da Idade Média, o importante para adorar a Deus era você ir a um lugar. Lembra da nossa conversa, Leandro? O importante da cultura grega é você ir a um lugar. Por isso que no catolicismo você tem tantos santuários, tantos lugares sagrados, porque o importante é no lugar, Deus se manifesta no lugar. Mas na cultura judaica, na cultura bíblica, isso é impressionante. Deus não se preocupa tanto com o lugar, mas Ele se preocupa em se manifestar no tempo e não no lugar. Por isso que quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, Ele diz assim, olha, não é tão importante se você vai adorar em Jerusalém ou se você vai adorar aqui. Importa que você me adore em espírito e em verdade. O lugar não é o mais importante, até porque Jesus disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em meu nome, ali eu estaria. Para Deus o mais importante é tempo. Deus usa o tempo para se comunicar conosco. Agora eu pergunto, como que Deus pode falar com você hoje, se você não tem tempo para as coisas do reino? Como que você pode ser transformado na lógica do reino, se você só tem tempo para correr atrás de roupa, de riqueza, de tesouro, de casa, de faculdade, de pós-graduação, de inglês, de viagem internacional? Nós podemos ter nessa igreja um grupo bem seleto, muito bem preparado profissionalmente, mas quem sabe pode ser analfabeto na lógica do reino. E isso é uma tragédia para a igreja do Senhor. Eu não sou contra o preparo acadêmico, pelo contrário, já falei para vocês dos meus sonhos, das minhas práticas, daquilo que eu planejo. Mas o que eu estou dizendo é que estudo e toda essa lógica de busca de aperfeiçoamento, é uma lógica deste mundo, que pode suplantar a lógica do reino de Deus. E isso não pode acontecer conosco. 2 conselhos, e eu termino com esses, e são muito importantes para você sair daqui pensando. Você deve ter urgência, e isso faz parte do nosso coração. Mas a sua urgência deve ser pelo preparo, para o seu preparo para a volta de Jesus, e o preparo de uma geração e de um mundo, para encontrar o rei desse reino que está voltando. Segunda lição que Jesus nos diz, nós devemos dedicar tempo a Ele, e por isso que a igreja precisa resgatar a guarda do sábado. Para muitos, o sábado se tornou mais um feriado do que um dia santo. É um dia que eles não vão ao trabalho, mas não é um dia que é santificado. É um dia que eles não vão ao trabalho, mas não é um dia em que há interrupção. O sábado é uma quebra da semana, o sábado é uma quebra do ritmo, o sábado é tempo para parar, o sábado é tempo para refletir, o sábado é tempo para servir, o sábado é tempo para celebrar. E essa lógica que o sábado tem, de pausa, de espaço, de tempo para refletir, é a oportunidade que Deus tem para nos transformar no tempo. E ao nos transformar no sábado, Deus transforma toda a nossa semana na lógica do sábado. Por isso que o diabo não quer que você dedique tempo. Agora, você só vai dedicar tempo e só vai priorizar tempo aonde estiver o seu tesouro, porque ali estará o seu coração. Por isso, não coloque naquilo que passa, mas coloque naquilo que é eterno. Esse é o apelo do Senhor nessa noite para você. Deus te abençoe. Um garotinho perguntou para o seu pai, papai, qual que é o tamanho de Deus? E o papai apontou para o alto e disse, filho, Deus é o tamanho daquele avião. E o garoto disse, papai, então Deus é muito pequeno. O pai pegou o seu carro, colocou o filho no carro, levou até o aeroporto e disse, olha, está vendo esse avião? O garoto ficou impressionado com o tamanho daquele avião. Disse, pai, então Deus é muito grande. Ele falou, filho, o tamanho de Deus não importa. O que importa é a distância que você está dele.
Se Deus está distante de você, então Ele é bem pequenininho. Mas se Ele está perto, então Ele é muito grande. E esse é o Deus que nós vamos cantar agora, que é maior que tudo. Maior do que riquezas, que bens e ouros, reis e reinos. Que um dia pensou em mim e em você, para enviar o seu filho para morrer na cruz. E todo aquele momento, Ele via o nosso rosto, naquele momento, na cruz. Maior que tudo. Vamos colocar em pé. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Esse amor não pode se medir. Seu amor não pode se Deixa esse louvor sair de dentro do teu coração bem forte agora. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só. Ele pensou em mim, pensou em você. Pensando em mim, este foi o grande amor do Senhor. Foi maior. Quero ver agora só as mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Os homens. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Agora todos bem forte. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Foi lá na cruz, bem forte agora. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só. Pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim. Só a igreja agora.
Senhor Deus, nessa noite ajuda-nos a entender que o Senhor é maior do que tudo que existe nessa terra. Ajuda-nos, a Deus, como Paulo, a perceber que tudo que valorizamos antes é perda, e viver e morrer por Cristo que é lucro. Que possamos entender a lógica do reino, aquela que Jesus disse, que aquele que quer ganhar a vida deve perdê-la, e quem perdê-la, que na verdade ganhou. Senhor, abre os nossos olhos para como que essa lógica se aplica em nossa existência, e dá-nos a graça de, atraídos pelo Teu amor, pelo Cristo que é erguido em nossa vida, que diz que quando fosse erguido atrairia todos a Ele, que possamos caminhar em Sua direção, temos nossa percepção mudada, e que possamos colocar o nosso coração naquilo que não passará. Te agradecemos pela mensagem dessa noite, pedimos Tua bênção ao voltar para casa, em nome de Jesus, amém, Senhor.